fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, que bom que nós estamos aqui reunidos como igreja, que bom que você está em casa nos acompanhando também para mais um estudo de quinta-feira. Vamos já começar fazendo uma oração? Obrigado, Senhor, nós te agradecemos por mais esse tempo que podemos aprender mais a tua palavra, Senhor. É um tempo precioso, Senhor, que o Senhor fala conosco, Senhor, através do estudo da tua palavra. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, para transmitir somente aquilo que vem da sua parte, Senhor. Abençoa aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Edifica suas vidas, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Título de hoje: Quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Então nós vamos estudar lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor:
Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Com certeza aqui, o apóstolo Paulo descobriu que em Jesus, até o sofrimento que ele estava passando podia ser usado para o seu bem. A dor que o apóstolo Paulo passara o aproximou mais e mais de Deus e ajudou a confiar mais na sua graça. Paulo encontrou então alegria em Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas, circunstâncias difíceis que ele estava passando em sua vida. Lá em Filipenses, capítulo 4, do verso 12 ao 13, Filipenses, capítulo 4, do verso 12 ao 13, diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a verdade que Paulo nos ensina. O exemplo de Paulo, porém, não significa que Deus quer que nós sofremos. Não quer dizer que todo cristão vai passar fome, vai passar uma necessidade. Não quer dizer isso, você é cristão, então vou passar todo tipo de sofrimento que nem Paulo para me alegrar. Tá? Sofrimento acontece com todo tipo de gente, independente se a pessoa é cristã ou não, rico ou pobre, todo mundo passa por algum tipo de sofrimento. Mas para os cristãos é diferente. Até o sofrimento é algo que Deus pode transformar em algo bom. Romanos 8:28 diz assim: Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Podemos pedir a Deus que Ele nos livre? Podemos sim. Deus me livra desse sofrimento. Podemos? Com certeza. Mas e se Deus não livrar? E permitir que a gente passe por sofrimento? Nós também podemos aproveitar cada circunstância, cada obstáculo, cada dificuldade para nos aproximarmos mais a Deus. Não é assim? Quando a gente está com dificuldade, qual a primeira coisa que o cristão faz? Ora. Justamente. Quando a gente enfrenta adversidades, doença, problemas financeiros, tudo, primeira coisa que o cristão faz, lembra do Pai, lembra de Deus. Isso nos aproxima mais e mais de Deus. Foi isso que Paulo experimentou. Quando ele estava sofrendo com espinho na carne, o que Paulo fez? Primeira coisa, pediu a Deus 1, 2, 3, mas Deus não livrou. Mas isso com certeza aproximou mais e mais do apóstolo Paulo. E Deus ainda diz para ele: a minha graça te basta, é suficiente. Nos tempos difíceis, podemos confiar que Deus vai fazer o melhor para nós. Quer isso seja retirar o sofrimento ou usar o sofrimento para o nosso favor. Às vezes o sofrimento na vida do cristão é algo que Deus traz para lapidar o nosso caráter, para nos fazer mais fortes. Por isso que eu digo, quando estou fraco, estou forte. Por quê? É na fraqueza que eu busco mais a Deus. É na fraqueza que eu tenho mais intimidade com Deus. Para aqueles que confiam em Deus, todo sofrimento é temporário. Preste bem atenção. Para aqueles que confiam em Deus, todo sofrimento que talvez você esteja passando é temporário. Mas lembre-se, a graça de Deus é eterna. A graça de Deus é para sempre. A graça de Deus salva todo aquele que crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados. A graça de Deus nos limpa dos nossos pecados e nos oferece o quê? Vida eterna. Nós não merecíamos. Isso é graça, favor imerecido. Deus mostra seu amor por nós através da sua graça. Nós merecemos castigo por causa dos nossos pecados, mas o que Deus fez? Deus enviou Jesus para pagar o preço e oferecer para mim e para você a salvação. Mesmo eu não fazendo nada para merecer, nós ainda podemos ser libertados do poder do pecado, podemos ser perdoados do castigo eterno e ainda mais, adotados como filhos de Deus para morar com Ele para sempre, nos novos céus e nova terra. Isso é bênção, irmãos.
Por isso que o sofrimento é temporário, mas a vida eterna é eterna. Lá em Efésios capítulo 2, do verso 4 ao 5, diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça. Jesus transforma e preenche as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Por isso que Ele pode até permitir que o sofrimento venha a mim e a você. Isso depende de você. O que você vai fazer? Lembra que no estudo passado eu passei sobre a renovação, renovarmos a nossa mente. As lutas da vida cristã são constantes. Às vezes nós sofremos por ataques, pensamentos, pessoas que trazem. E qual é a ideia? Qual é a verdade da Bíblia para isso? Nós temos que nos encher mais da sua palavra, conviver com pessoas sábias, pessoas que são cristãs, para trazer equilíbrio. Mas apesar disso, quando vem dificuldades adversas e você está sofrendo muito, o que você tem que fazer? Se aproximar, buscar mais e mais. Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, a nossa força não é suficiente. Às vezes você tenta resolver com as suas forças o problema. Esse é o errado. Eu aprendi que com as minhas forças não dá certo. No momento eu vou falhar, mas quando eu confio em Deus, eu busco mais intimidade, uma nova força vem em mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e junto com Cristo é a força dele trabalhando com a minha. Isso faz toda a diferença. Cristo, Jesus, Ele nos protege, Ele nos sustenta, nos consola, nos fortalece e nos dá alegria, tudo pela sua graça. Nós temos que lembrar sempre que, apesar de tudo, se você realmente é filho, se você ama a Deus de todo o seu coração, Jesus nunca vai te abandonar. Às vezes você vai se encontrar sozinho. Às vezes numa situação, você não vai conseguir pedir ajuda para outras pessoas, nem para os seus familiares, nem para o seu cônjuge. Mas você tem que se lembrar, Jesus está comigo e Ele nunca vai me abandonar. O problema é que nós abandonamos a Cristo. Muitas vezes nós esquecemos de Jesus e lembramos dele nas dificuldades. Mas que bom que você se lembra disso. Preste atenção, nós somos fracos. Eu sou fraco, você é fraco que está me ouvindo, mas Jesus é forte. Jesus é forte. Quando todas as outras coisas em que colocamos a nossa confiança, quando todas as pessoas em que nós colocamos a confiança falham, nós temos que lembrar, Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Ele é o único em que podemos sempre confiar. O salmista, lá em Salmos 37, verso 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Parece fácil, né? Entregar o caminho. Mas qual que é o nosso problema? Não é entregar o caminho, é confiar. Esse é o problema. É tipo os nossos filhos. Os nossos filhos estão crescendo. Qual é a maior dificuldade que nós temos? Confiar neles. Nós somos assim. Parece que tem algo dentro de nós. Eu só confio em mim mesmo. Até em Deus a gente pede as coisas, mas a gente fica em dúvida. Será? Falta fé? Sim. E a fé vem por quê? Por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a tua fé aumenta e mais você confia. O nosso problema é confiar, esperar que Deus haja naquilo. E para concluirmos o estudo de hoje, quero fazer duas perguntas, sempre no finalzinho, para refletir o estudo de hoje. A primeira pergunta é: aonde ou para quem você tem colocado a sua confiança? Aonde ou para quem você tem colocado a sua confiança até hoje? Será que você tem colocado a sua confiança em pessoas? Eu confio no meu marido, só nele. Isso é bom? É, mas está errado. O seu marido é falho também. Ou você, eu confio na minha esposa, 100%, mas a sua esposa também é falha. Eu confio nos meus líderes. Os meus líderes também são pessoas falhas. É diferente.
Eu confio naquele local, naquela igreja, naquela instituição. Em certa parte, eu confio aqui na igreja PIB. Mas aonde a sua confiança tem que estar acima de tudo isso? É em Cristo. Quando nós colocamos a nossa confiança primeiro em Cristo, amém? Isso vai te dar confiança também. Isso vai fazer você lembrar do que realmente importa. Vai fazer você lembrar que eu também sou falho, a minha esposa é falha, meu marido é falho, todos somos falhos. Nós buscamos a perfeição em Cristo, porque Cristo é perfeito. Amém? A segunda pergunta: será que você tem entregado todo o seu caminho, toda a sua vida, ou apenas parte disso a Jesus? Será que você tem realmente entregado o seu caminho a Cristo? Quando eu falo entregar o meu caminho a Cristo, é entregar a minha vida, as minhas ações, as minhas decisões, prioridades. Será que a minha prioridade, como eu falei, voltando à pergunta anterior, é Cristo? Será que você tem entregado o seu caminho a Cristo? Por exemplo, uma vez eu falei, numa decisão importante, você consulta primeiro a quem? Geralmente as pessoas consultam a si mesmo. Toma a decisão e faz. Mas será que como cristão, você tem ajoelhado? Você tem chamado as pessoas a qual você convive para estar conversando, orando junto, para tomar uma decisão importante? Será que você tem feito isso? Será que você tem colocado a Jesus como prioridade? Será que você tem colocado a igreja como você congrega como prioridade? Ou somente as coisas do mundo? Será que você tem entregado somente parte? Nós, como cristãos, até a parte de nós sermos caridosos também é importante. Às vezes uma pessoa está passando por dificuldade no meio da igreja, e se você está melhor, qual é a tua parte? Você tem que entregar a parte financeira também. A parte financeira é o quê? Aqueles que têm mais vão ajudar aqueles que têm menos. Isso é se doar também. É oração e ação. Será que você também é aquela pessoa que só vem e bate a carteirinha? Às vezes você também é um dizimista fiel, amém? Isso abençoa. Mas será que você tem feito parte do corpo? Você tem se relacionado com seus irmãos? Você tem conhecido mais de perto a igreja a qual você convive? Será que você tem se preocupado com a igreja a qual Deus colocou você? Isso é entregar o caminho. É uma parte toda. Mente, coração, corpo. Pensa um pouquinho. Eu não estou chamando a atenção, não é o Edson, mas são perguntas para mim refletir, para você refletir. Será que eu tenho realmente confiado em Deus? Realmente eu estou esperando em Deus? Será que a minha vida toda eu tenho entregado a Deus? Ou somente aquilo que eu quero? Essas são as duas perguntas. E para terminar, eu quero que você lembre sempre: Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa força, amém? Mas Jesus somente é a nossa força quando nós o amamos de todo o coração, de todo o entendimento, e quando nós entregamos toda a nossa vida a Ele. Quando você entende o que Cristo fez por você, a dívida que você não poderia pagar na cruz, Cristo pagou com a sua vida. Você entende a imensidão do castigo eterno que estava sobre nós. Você entende a graça de Deus sobre a sua vida. Aí você vai amar esse Cristo. Você vai dedicar toda a sua vida. Aí você vai confiar. E aí, realmente, quando você é fraco, você se torna forte. Porque Cristo é a nossa força. Mas é preciso amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças. Amém? Queria estar orando por você, por mim, por nossa igreja, para que essa palavra seja uma verdade nas nossas vidas. Talvez se você entenda que talvez você esteja falhando em alguns aspectos, eu sempre digo, se você está respirando, é sempre tempo de você se voltar, é tempo de você se arrepender, é tempo de você voltar e entregar todo o seu caminho, é tempo de você fazer queimar no seu coração o desejo ardente de conhecer mais esse Deus, o Deus da Bíblia, o nosso único Deus, a qual nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho em favor de mim e você. Amém?
Obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu peço, Pai, perdão pelas nossas falhas. Entendemos que todos nós somos falhos e que a nossa confiança sempre tem que estar primeiramente no Senhor, Pai. Nos ajuda a sermos servos melhores, nos ajuda a sermos discípulos melhores, nos ajuda a sermos filhos obedientes à tua palavra, Pai. Perdoa, Senhor, aqueles que ainda têm falhado. Eu entendo, Senhor, que nós sempre vamos falhar, mas como filhos nós vamos sempre voltar ao Pai. E sabemos também que o Pai está sempre de braços abertos para nos levantar, para nos ajudar, para nos corrigir e até trazer o sofrimento também, se for preciso, para moldar o nosso caráter e para nos fazermos filhos realmente, Senhor, gratos e obedientes a Ti. Então eu peço, Pai, tenha misericórdia de nós e continua, Senhor, abençoando as nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe suas vidas e nos encontramos então domingo, para quem puder estar aqui presente. Amém?